Eu volto com você, Jussara, porque o advogado do general Augusto Heleno chegou a questionar a parcialidade do ministro Alexandre de Moraes e perguntou se ele seria um julgador ou um inquisidor. Que tipo de benefício esse posicionamento pode trazer ao general Heleno? Márcio, essa fala do advogado Matheus Milanês, ela é bastante contundente. Ele foi o único advogado praticamente a ser tão duro e fazer essa crítica ao ministro relator Alexandre de Moraes. Ele pergunta: qual é o papel do juiz julgador ou é o juiz inquisidor? Inquisidor. Isso é uma fala dura, um questionamento duro que ele fez isso. Em outro momento, o advogado do general Heleno, ele também falou da quantidade de provas que foram entregues às defesas e a incapacidade das defesas de entender aqueles documentos todos materiais, provas que eles tiveram e o tempo para dar resposta. Todos esses questionamentos feitos pelo advogado têm algumas funções, inclusive a de deixar ali umas pontas soltas para que elas possam ser puxadas lá na frente e, de repente, no recurso e também, se necessário, recorrer às cortes internacionais, como algumas defesas já vêm falando que farão. Então, ao deixar essas pontas dizendo assim, olha, esse ministro relator não foi imparcial, olha, a gente não teve tempo suficiente para se defender, foi impossível acessar todas as provas, tudo isso lá na frente vira argumento para recurso. Então, essa é uma estratégia que fica bem claro nessa sustentação oral do advogado do general Augusto Heleno. Só chamando a atenção também que o advogado, ele disse o seguinte, que uma das provas, principais provas apontadas pela PGR é uma caderneta que foi encontrada com o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Segundo a própria PGR, a caderneta, aquela agenda, tinha anotações de como seria esse plano de golpe, por exemplo. E aí ele fala que aquilo eram anotações para a memória do general Heleno e que nunca teriam sido usadas aquelas anotações em nenhuma reunião de trabalho. Durante essa fase de sustentação, Jussara, a defesa do general Heleno também tentou mostrar, e aí naquele espírito cada um por si neste momento do julgamento, que o general tinha se afastado de Jair Bolsonaro. Exatamente. O advogado, ele traçou essa estratégia de dizer que o general Heleno, ao final de 2022, quando essas reuniões sobre minutas golpistas ou estado de sítio, estado de defesa, ele já estava afastado do núcleo decisório de Jair Bolsonaro. E por que ele faz essa questão, esse ponto, e aí ele exibe declarações de testemunhas, inclusive uma própria fala do delator Mauro Cid, que na sua colaboração confirmou que Augusto Heleno, ao final do governo de Bolsonaro, já estava mais afastado. Por que ele faz isso? Porque Augusto Heleno, no começo do governo, ainda na campanha de 2018, era como se fosse um conselheiro maior de Bolsonaro. Só que quando o Centrão entra no governo, ele de fato, ele foi perdendo espaço, relevância ali nesse papel. Tanto que ele como chefe de gabinete de segurança institucional, Márcio, ele recebia todos os dias Bolsonaro ali no Palácio do Planalto, mas já estava um pouco afastado dessa questão política com a chegada do Centrão. E é isso que Matheus Milanês, o advogado, ele tenta reforçar isso nessa sustentação oral para justamente tentar distanciar o general Augusto Heleno do ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que ele também não tinha participação nessa trama golpista.